Olha, falando do ambiente político, evidentemente o dia pós-posse é muito efervescente, né? Muitas informações sendo divulgadas e todas as repercussões de tudo aquilo que a gente viu em Brasília. E a volta de Lula ao poder marca também uma nova era para a política externa brasileira, diferente daquela que foi adotada no governo Bolsonaro. As relações exteriores do novo Itamaraty devem focar em aproximações com vários países. Vamos conversar sobre isso com o Américo Martins, que eu não posso deixar de reparar essa elegância, essa boina, essa chiqueza que é Américo. Como não amar esse ser humano? Ô Américo, amamos muito tudo isso. A aparição ontem de tantos líderes, né, ou representantes mundiais na posse de Lula já traz para a gente uma pitada de como deve ser esse relacionamento do Brasil com o mundo. Muito obrigado, Elisa, antes de mais nada. E olá. Sim, esse apoio de vários representantes internacionais na posse do presidente Lula já dá uma indicação de que o mundo está aprovando algumas das coisas que o Lula tem dito em relação à política externa. Só para lembrar, 17 chefes de Estado estiveram presentes ontem na posse, foi um recorde em relação às posses dos presidentes brasileiros. Agora o Itamaraty pretende fazer pelo menos duas grandes mudanças aí na política externa brasileira. Isso foi revelado já, inclusive, pelo ministro Mauro Vieira e o próprio Lula. Eles dois falaram muito em reconstruir pontes e abrir canais com países de vários lugares do mundo. As duas principais mudanças serão a volta da diplomacia presidencial. O que significa isso? Significa que o presidente Lula quer estar muito envolvido diretamente nos grandes debates, nas grandes discussões de política internacional, no que diz respeito ao Brasil, onde o Brasil quer influenciar essas decisões de alguma forma. Além disso, e ele também vai viajar por vários lugares, inclusive ele já prometeu viajar logo no início do mandato aos 3 principais parceiros comerciais do Brasil: a China, os Estados Unidos e a Argentina. E também já mandou vários recados aos principais países da União Europeia, tanto que o presidente Emmanuel Macron da França e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, prometem visitar o Brasil nos próximos meses, logo depois aí do início desse mandato do Lula. Então vamos ver muito a presença do Lula e muitas viagens. E o segundo ponto é que o meio ambiente e as mudanças climáticas vão fazer parte, vão ter uma posição central nessa política externa do presidente Lula nesse seu terceiro mandato. Ele já disse isso claramente e já fez um gesto simbólico muito forte quando ele foi a Sharm el-Sheikh, no Egito, participar da COP27, antes mesmo de ser empossado, e ele vem dizendo, ontem já fez acenos sobre o meio ambiente e Amazônia. Ele percebeu claramente que a Amazônia, especialmente, é um grande ativo também para a política externa brasileira, e por isso ele tem feito vários acenos nessa linha. Hoje, ele já editou um decreto reconstruindo aí o Fundo da Amazônia, que recebe financiamentos da Alemanha e da Noruega. Certamente é um grande movimento diplomático esse. E a própria ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, já disse hoje que a sua principal missão, primeira missão grande aí no Ministério do Meio Ambiente, é destravar as questões que estão impedindo a implementação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo de comércio que alguns países, especialmente a França, estavam bloqueando por conta dos problemas ambientais que o Brasil enfrenta. Elisa. Américo, e agora as repercussões em todo o planeta, né? Depois dessa posse de Luiz Inácio Lula da Silva, a maneira como ele vai se relacionar com todo mundo, diferentes veículos de imprensa, também New York Times e tantos outros, trazendo as imagens tão marcantes do último domingo. Sim, sem dúvida, Elisa. Vários jornais destacaram nas suas primeiras páginas ao redor do mundo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez no Palácio do Planalto. Um deles, o New York Times, como você lembrou, ele também mencionou a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro na festa da posse ontem. A aspas do New York Times foi o seguinte: enquanto Lula se torna presidente do Brasil, Bolsonaro foge para a Flórida. Logo depois o jornal mudou essa palavra foge, mas na parte original ele tinha falado isso. O jornal espanhol El País, também muito importante, o maior jornal de língua hispânica do mundo, destacou uma declaração do Lula sobre o futuro do país, dizendo: vamos reconstruir o Brasil. O Le Monde, principal jornal da França, o mais tradicional jornal da França, ele classificou o Lula como o líder mais reconhecido da esquerda latino-americana.
E aqui na Grã-Bretanha, o The Guardian deu a manchete Esperança, Alegria e Euforia. Brasileiros saem às ruas para celebrar a nova era sob Lula. Importante lembrar que o jornal The Guardian tem uma posição muito progressista, muito à esquerda aqui no Reino Unido, por isso, tamanhos elogios ao presidente Lula. Elisa. Obrigada, Américo Martins, pelas informações, repercussões em todo o mundo. Eu até aproveitei para acessar aqui o site, a página do The New York Times, e eles têm na capa, um pouquinho mais para baixo, mas na capa, falando sobre aquele parlamentar agora, né, eleito nos Estados Unidos, o George Santos. Lembra aquele que colocou um currículo, publicou um currículo que não condizia com a realidade? O título do New York Times é Como é que a sua vida de fantasia chega agora até Washington, D.C., nos Estados Unidos, sobre esse filho de brasileiro que mentiu no currículo dele. Enfim, só uma pitadinha daquilo que eu acabei de caçar aqui, que apareceu na capa do The New York Times. Cadê Gustavo Uribe e Basília Rodrigues? Eu queria vê-los no New York Times. O que eles iam destacar de vocês, do New York Times? Me conta, é uma coisa que ninguém sabe. Basília Rodrigues, o que destacariam de você na capa do The New York Times? A enorme paciência que eu tenho com todos nessa vida, começando pelo Gustavo Uribe. Meu Deus, como E você, Gustavo Uribe? Eu prefiro deixar os esqueletos no armário, Elizabeth, para não causar polêmica, posso ser preso eventualmente, então eu prefiro não revelar os detalhes da minha vida. Coloca sigilo de 100 anos, hein? Coloca sigilo de 100 anos, mas que se a Basília se eleger como presidente, derruba teu sigilo, meu querido. Então, tu te cuidas, hein, meu querido? Não é diadema que vai... Não é teu abacaxi com... Como é que é? Com ovo de codorna, que vai te segurar, Gustavo. Não adianta ficar sorrindo que você não engana a gente, não. Vamos lá de análise aqui. Elisa? Hã? E eu? E você, Elisa? Eita lasqueira. Do New York Times. Ah, não sei. Eu vou pensar numa mentira. Pensa numa mentira por mim aí, viu, Gustavo Uribe? Vou inventar que tô com os boletos tudo pago, mas é mentira que Serasa fica me ligando dia e noite. Me conta um negócio aqui, gente. A posse de ontem foi e segue sendo, né, um dos assuntos mais importantes e comentados aqui no Brasil e também no mundo. E temos diferentes pitadas, né? Tanto desde a cachorrinha que subiu a rampa, quanto outros aspectos políticos profundos bem importantes. Fiquei na dúvida de para quem eu passo primeiro, mas Basília, por favor. Prato cheio para semiótica, né? A gente ali ficou apegado no que era dito e o não dito também, né? A comunicação verbal e a não verbal, tudo ali tinha muito simbolismo. Aquela subida na rampa do Palácio do Planalto, como a gente antecipou aqui na CNN Brasil, que traria um retrato de várias representações da sociedade civil, do que é o brasileiro. Mulheres, homens, negros, brancos, pessoas LGBTQIA+, também pessoas com deficiência e ainda até um cachorrinho simbolizando, e o nome leva o batismo de Resistência, que é a cachorrinha que ele acabou encontrando, conhecendo depois da sua tumultuada passagem pela prisão, né? A carceragem no Paraná. Bom, ali ele conheceu apoiadores que todos os dias dão bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Fizeram isso na porta da prisão e isso acabou virando um bordão aqui em Brasília. De ontem para hoje, né, do primeiro para o segundo dia do ano desse novo governo, todas as vezes em que Lula esteve em contato com seus apoiadores, desde a militância, aqueles também ligados ao governo, já empossados com cargos públicos, ele ouviu bom dia, boa tarde, boa noite. Tem vários sinais, né, várias memórias do que ele passou naqueles mais de 500 dias na prisão. Isso vai estar sempre... estará sempre presente nos discursos do presidente. A gente vê que durante a fase de transição, o Uribe também conversou com algumas pessoas que estiveram com Lula, ele sempre lembra do processo da Lava Jato, as questões relacionadas a acusações contra ele, se defende e fala de como foi injusta a condenação e a passagem pela prisão desses mais de 500 dias. Não à toa, isso esteve até mesmo nos discursos oficiais do presidente
presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi um prato cheio para a semiótica, como a gente falou há pouco. A gente vê no detalhe da imagem Lula com uma gravata azul, Alckmin com uma gravata vermelha, né? Eles acabaram, especialmente as primeiras damas, aí buscando outras cores que não tivessem significado com política. O branco chamou muita atenção no dress code das pessoas que estavam aí cercando, né, ladeando, né, lado a lado a própria com o Lu presidente. Alckmin, né, Exatamente. Basília, vestindo branco. Exatamente. Algumas ministras também muito coloridas, né? Eles fugiram do protocolo, né? Do dress code mais formal, das cores mais amenas. Então a gente tem muito branco e também muitas cores vibrantes. Ali tem mais coerência ali nas cores. A gente vê nesse momento da chegada do Rolls Royce a chegada do Palácio do Planalto. Mas na foto com os ministros tinham muitas mulheres, negros. Então a gente teve ali uma imagem, essa imagem inclusive, que significa essa pluralidade que o governo quer imprimir nesses 4 anos de governo. Eu falei isso mais cedo no rádio, né, na CNN Rádio. Grandes expectativas, grandes frustrações. Então o governo se compromete aí com promessas, lança pactos, expectativas para todos os lados. Então, será, sim, e devidamente, muito cobrado dia a dia. Totalmente. A gente está falando de um presidente que carrega o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que ficou com a marca, com o carimbo de um dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país, daquilo pelo menos que foi divulgado. Então, Uribe, é uma gestão que chega querendo não limpar, porque a história está aí, você não tem como limpar a história, mas querendo tirar um pouquinho da memória isso e trazer muitas pautas que são importantes para o PT, né? A pluralidade, representação de gênero e tudo mais, e toda a postura, incluindo a figura de Janja ali ao lado do presidente. É uma gestão que começa com o símbolo da redenção. Redenção pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, que passou 580 dias preso, redenção da imagem do Partido dos Trabalhadores, que trouxe inegavelmente uma distribuição de renda em um país que é extremamente não igualitário, mas também da imagem de um partido que ficou com o símbolo da corrupção durante o Mensalão e o Petrolão. Há alguns significados que a gente pôde ver ontem. Era uma cerimônia de posse sobre o signo da segurança, do medo de eventualmente um atentado. E acabou não se confirmando nada disso, apesar do grande esquema de segurança, e foi a de quebra de protocolos. A gente viu a quebra de protocolo de Geraldo Alckmin ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva no Rolls Royce e depois durante toda a cerimônia. É um significado claro de que Luiz Inácio Lula da Silva dará espaço para seu vice-presidente, que ele terá participação em decisões governamentais. Tivemos 2 discursos de Lula, um no Congresso Nacional e outro no Parlatório. Do Congresso Nacional foi o discurso da reconstrução, a necessidade de deixar o que eles chamam de herança maldita e reconstruir o país pós-pandemia do coronavírus. No Parlatório do Palácio do Planalto é o discurso da união. As pessoas precisam parar de se dividir, voltar a falar com a sua família, reconstruir essa visão de um país unificado e que não briga mais. E alguns pontos interessantes. O primeiro deles, a participação de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. A gente pôde ver no Palácio do Planalto que você tinha 2 comportamentos completamente diferentes. Arthur Lira era o que a gente chama de espanta-roda, ou seja, os ministros não chegavam muito próximos a ele, ficavam um pouco distante, diferentemente de Rodrigo. Até me chamou a atenção. Espanta-rodinha de festa. Ah, entendi. Sabe aquele chato que fica falando e ninguém gosta dele e espanta? Mas acabou se tornando essa figura. Por causa do histórico de Arthur Lira, de um pouco mais afinidade a Jair Bolsonaro e não a Luiz Inácio Lula da Silva, diferentemente de Rodrigo Pacheco. Tivemos também um significado importante após a cerimônia no Congresso Nacional. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, vinha reclamando nos bastidores que desde a vitória Lula não vinha falando com ele. Houve um momento de cumprimento de ambos e uma conversa ao pé do ouvido. E teve um momento bastante importante também, falando de redenção, a redenção da imagem de Dilma Rousseff. Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de citá-la no púlpito do Palácio do Planalto e chamando o impeachment de golpe. Foi um dos únicos momentos que Geraldo Alckmin não aplaudiu
Nos outros, ele aplaudiu efusivamente, porque Geraldo Alckmin, quando estava no PSDB, chegou a defender o processo de impeachment. Então, vários significados em gestos, porque, como a gente sempre diz, a política é feita de gestos. E qualquer gesto numa cerimônia de presidência da República de posse pode dar significado, ou pelo menos algumas pistas de como será a futura gestão. Totalmente, e da importância, né, Basília, do relacionamento com o Congresso, porque a gente viu a Dilma Rousseff ali, possivelmente pela primeira vez dentro do Congresso, depois de ter sofrido o impeachment, né, imaginando ali a pancada emocional que deve ter sido isso para ela. Eu não sei se a gente tem um número com exatidão, por exemplo, a quantidade de pedidos de impeachment que Jair Bolsonaro recebera ao longo dos 4 anos. Mais de 130. Quantos, Basília? Mais de 130 pedidos de impeachment. Para você ver a importância da figura de Arthur Lira para o bolsonarismo. Nenhum desses pedidos, Basília falou, mais de 130, nenhum foi passado adiante. E quem é a parede que barra isso? Arthur Lira. E antes dele, Rodrigo Maia. Então, são pedidos que vêm se acumulando, avolumando, né? Pois é, e isso diz muito, né, dos porquês do tal do espanta-roda que o Uribe vem dizendo pra gente, essas imagens tão marcantes, né, o fato de Alckmin ter ido junto no veículo com Lula, né, quase que ficou rebaixado o Rolls Royce, né, com tanta gente ali em cima, mas isso é... Rebaixou o veículo. Olha, tá se mexendo assim. Parece festa na minha laje lá em Diadema. É tanta gente que não cabe. Teve um aspecto curioso também, que é a faixa presidencial. A gente trouxe essa apuração no site da CNN Brasil. O Lula optou pela faixa que ele usava antes de deixar o poder em 2010. Então, ele não usou a faixa presidencial que era carregada pelo então presidente Jair Bolsonaro.